um apelo geométrico da coisa e argumentos topológicos ali em cima, mas será que eu consigo fazer isso do ponto de vista algébrico? Eu consigo pegar essas palavras, duas palavras, e falar, fazendo a operação X, isso aqui é uma cirurgia que eu consigo ver essa cirurgia desses dois grafos? Então é um artigo que eu estou trabalhando nele, a gente está finalizando, então estou mexendo nele com uma orientanda da Catarina lá de Juiz de Fora, que terminou o mestrado agora, nessa mesma linha, em que ela trabalhou com cirurgias de grafos em cima de superfície, e a gente está expandindo isso para as palavras. Então é mais uma coisa que vai sair. Até aqui, algum ponto? Cara, eu esqueci que eu dei uma viajada, mas tipo assim, a cirurgia seria aquele recorte que você falou antes. A cirurgia, deixa eu tentar trazer para cá. Se eu quero, vou pegar esses dois caras aqui. Esse aqui é um toro, esse aqui é um toro, com o grafo I2 mergulhado nele, que tem um vértice e duas arestas. Para eu fazer, se eu quero chegar no bitoro e com um outro mergulho de um grafo, aí eu posso escolher se eu quero um grafo de um vértice e 4 arestas, ou se eu quero um grafo de 2 vértices e 10 arestas. Posso escolher. Mas a cirurgia seria eu recortar um pedacinho desse cara aqui, recorto um pedacinho desse cara aqui e colo um no outro. E de forma que a orientação da superfície, nesse caso eu quero manter, então eu quero manter a orientação da superfície e quero casar também algumas propriedades do grafo que está mergulhado aqui e do grafo que está mergulhado aqui. Se eu for olhar de cima em linhas gerais, sem tentar aprofundar para colocar definições, teoremas, eu posso falar isso da cirurgia. Então é uma forma de eu juntar ou separar dois elementos. Então no caso aqui, eu estou pensando em grafos sobre superfície. Então, ao invés de olhar para esse apelo geométrico que eu acabei de falar, eu quero olhar para duas palavras e fazer operações entre elas. Tá claro? Sim. Obrigado. Por nada. E no doutorado, quando eu fui conversar com o meu orientador Balchandra, lá na UFMG, ele já tinha lido o meu material do mestrado, e depois ele falou, olha, eu acho que eu tenho um problema que essas coisas que você está trabalhando encaixam e podem resolver. Então eu apresentei mais uma vez lá para ele, para as orientandas dele, da época, né, que agora já defenderam, e o problema que ele tinha, ele trabalha em geral com reconstrução de grafos abstratos. Agora eu não estou pensando por hora em grafos sobre superfície, estou pensando em grafo no espaço. E o que é a reconstrução de grafos, né? Eu dou um conjunto de informações sobre esse grafo e pergunto, será que com esse conjunto de informações eu consigo reconstruir unicamente, a menos de isomorfismo, eu consigo reconstruir unicamente o meu grafo original? Esse é o problema de reconstrução. E o conjunto que a gente está dando aqui, podem reparar que é o meu grafo original a menos de uma aresta. Então, retiro uma aresta, guardo. Retiro outra aresta, guardo. E para quem vai resolver o problema, eu dou só esse multiconjunto. E por que multiconjunto? Porque vocês veem que aqui, esse grafo, ele está repetido 3 vezes. Então, eu dou esse conjunto com repetição para o cara. Olha lá, com isso daqui, você consegue saber qual foi o grafo original? Quando ele consegue, que é o caso de cá, ele consegue, esse grafo é dito reconstrutível. Nesse caso aqui, esse conjunto, o grafo original pode ser tanto esse, quanto esse. Então, esses dois grafos, eles não são reconstrutíveis. E tem bastante coisa para grafos abstratos. E a pergunta que eu acho que está aberta assim, com pouco ataque há pelo menos 30 anos, é pensando em termos de grafos sobre superfície. E aí a nossa ideia foi, será que a gente consegue pegar os resultados que a gente tem
para grafos abstratos e trazer isso para grafos sobre superfície. E na hora que ele me falou, eu falei, beleza, 2 meses matei o doutorado, né? Ilusão. Ilusão, porque o primeiro resultado, eu não sei se vai dar para ler de trás, mas só para falar que eu não trouxe nenhum teorema, né? Eu coloquei um teorema aqui, que para grafos abstratos. Se eu tenho um grafo G com grau mínimo delta, e só para quem não conhece a definição ainda, grau de um vértice é o número de conexão que ele tem. Então, o menor número de conexões aqui de qualquer vértice é delta. Se eu tenho 2 vértices U e V, que eles são adjacentes, e o grau deles é delta, então não tem outro. Esse grafo, abstratamente, ele é reconstrutível. E o argumento é simples, porque no meu conjunto aqui, eu sei que eu sei o número de elementos com esse grau, eu sei que o grau mínimo é delta. No meu conjunto aqui de grafo a menos de aresta, eu vou ter necessariamente um grafo que vai ter 2 vértices de grau delta menos 1. Eu sei que isso não existe no meu grafo. Então, eu tenho que conectar esses 2 caras. Matou o problema. Mas, quando eu trato, e esse grafo aqui, abstratamente, ele é reconstrutível, ele é trivalente, né? Todos os vértices dele têm grau 3. Então, se eu tiro uma aresta, necessariamente, aqui eu nem sei de onde eu tirei, né? Daqui, tirei essa aresta daqui. Então, esse vértice tem grau 2, esse grau 2, sei que eu tenho que conectar ele, acabou o problema. Mas, quando eu estou trabalhando com isso, mergulhado em superfície, essa é uma forma de mergulhar ele. Aqui não dá para ver, mas aqui eu estou com essa conexão. Aqui embaixo, se eu tiro essa conexão, esse elemento aqui, ele vai estar no meu deck, né, que é esse conjunto, esse multiconjunto que eu vou dar para quem vai receber, para quem vai tentar resolver o problema. Então, eu sei que eu tenho que conectar esses 2 caras aqui. Mas a pergunta é, como? Eu posso conectar eles direto aqui por cima, ou fazer uma voltinha e conectar por trás. Isso aqui são mergulhos diferentes. Então, esses mergulhos aqui, mergulho A e mergulho B, eles não são equivalentes. Então, além de saber quais vértices eu quero conectar, agora eu tenho que saber como, por onde que essas arestas vai passar. Por mais que eu saiba onde que eu vou conectar, quais que eu vou conectar. Então, eu tinha algumas questões. Olhando para o elemento do deck aqui, que os elementos desse multiconjunto. Se eu sei quem que eu vou conectar, mas agora como eu vou conectar. Será que os mesmos invariantes que são reconstrutíveis no caso de grafos abstratos, eles também são reconstrutíveis no caso de mergulho? Alguns sim, alguns são bem diretos, é natural. E outros não. Outros você precisa de um grande esforço para conseguir reconstruir eles. E, então, preciso de uma ferramenta que ela carregue informações do grafo, tais como número de vértices, número de arestas, grau de cada vértice, e além disso, essa ferramenta que eu vou precisar usar para resolver o meu problema, ela vai ter que carregar informações topológicas do meu mergulho, ela vai ter que carregar informações de, aqui a gente chama de sistema de rotação, né? Que é como que essas arestas que estão conectadas nos vértices, como que elas estão distribuídas em cima da minha superfície. E aqui eu não trouxe mais nada, mas antes de enviar para o Anderson, eu vou colocar, depois desse slide aqui, alguns links de referência. Eu vi que aqui, nos próximos também ficou sem, mas antes de mandar, eu coloco aqui alguns links de referência para quem quiser ver. Esse daqui é o problema de doutorado. Então vocês veem que o que ele tem em comum com o meu problema de mestrado. De novo, eu estou pegando um objeto, nesse caso, grafo mergulhado para a superfície, e estou tentando mapear ele, codificar ele, de uma forma que, na hora que eu olho para o multiconjunto, para aquele conjunto que eles vão me dar, eu consiga reconhecer alguns objetos ali para reconstruir o objeto original. Então,
tudo quando eu estou tratando desse tipo de abordagem, da abordagem topológica da coisa, ela está girando em torno de representar um elemento A de uma forma B. Eu tenho uma função que mapeia um em outro, que da forma 1 eu não entendo bem, da forma 2 eu começo a passar a entender essa coisa. Por favor. Aí quando você fala gráficos construtivos, no caso abstrato, você está olhando gráficos no R2 do R3? No R3. No R3. Isso. Estou olhando E no... aí quando você tem objetos topológicos equivalentes, topologicamente com R3, aí a resolução deve, naturalmente, deve sair bem. Perfeito. Perfeito. E já em R2, a gente já tem problema. Que se eu olho para essa árvore aqui, por exemplo, essa árvore A, e aqui a árvore B, deixa eu... Abstratamente, elas são a mesma árvore. Então, elas vão ter o mesmo deck, né? O multiconjunto delas vai ser exatamente o mesmo. Mas quando eu trato isso no R2, esses mergulhos eles não são equivalentes, né? Se eu rotaciono esse daqui, eu não consigo chegar nesse. Então, esse daqui já é um exemplo de... E árvore, quando eu trato abstratos, todas são reconstrutíveis. E esse daqui é um exemplo de um caso simples que, quando eu faço um mergulho, mesmo que seja no R2, ele já não é reconstrutível. Então, tem esse tipo de dificuldade aqui que a gente tem que contornar. Perfeito? Isso aí seria tipo aquelas composições químicas, eu esqueci muito de falar, né? Química orgânica lá. Né? Tipo, você pode ter a mesma composição, mas eles se comportam de forma diferente. De forma diferente, dependendo do elemento que você tem ali, ou do meio que você está colocando ele, né? Só Faz de rotação. Perfeito. Tipo assim, imagino que sim, mas só para confirmar, a gente pode estipular a quantidade de regras como for necessário. Tipo assim, eu vou ter 4 pontos e eu quero um quadrado, por exemplo. Aí ele vai ter que reconstruir isso num quadrado, vai ter 4 pontos, que não são possíveis. Você pode colocar o máximo, tanto de regra que você quiser, mas a ideia é a gente colocar o mínimo de informações possíveis para a gente conseguir chegar em resultados fortes. Então a ideia é, assim, na melhor das hipóteses, a gente replicar igualzinho tudo que acontece para abstrato, a gente replicar para gráficos mergulhados. Mas aqui a gente já viu que nem tudo vai ser possível. Então vão ter algumas restrições, mas a gente tem que minimizar esse conjunto das restrições. Tranquilo? Então, até aqui eu falei, ia falar de tecnologia, né? A gente deu uma pincelada ali e voltando para falar dessa parte pura da coisa. Mas, no fundo, tudo está conectado. Vou entrar agora na parte final. Nos próximos minutos a gente vai olhar para essa trajetória na rede privada. Igual eu comentei, a minha estadia lá no departamento de pesquisa e inovação do Bradesco, ele foi depois do meu mestrado aqui na UFV, e ele foi quase um outro mestrado em uma outra área, porque o formato era o mesmo. Eu tive um tempo de colaboração lá de 1 ano e meio, eram para ser 2, então consegui terminar antes e pude migrar para uma outra oportunidade lá dentro também. Já eu falo da forma de ingresso, a gente não vai conseguir acessar aqui, mas já eu falo. E o objetivo geral era implementar ontologia. Leia ontologia como grafos, só que grafos com mais informações. Além de ter vértices, arestas, nos vértices eu tenho informações agregadas ali, nas arestas eu tenho informações agregadas ali também, e isso me traz um sistema de informações, um sistema de conhecimento. Então, ontologia é isso, um grafo informativo.
Então eu tinha que implementar ontologia em chatbots e montar modelos sistemas de agentes proativos. Então, vocês sabem quando vocês abrem lá o aplicativo do Bradesco e conversa com a Bia, onde que eu vejo meu saldo? Antigamente, tinha um conjunto de regras que quando você mandava uma pergunta